Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos gravando mais esse vídeo, né? Hoje será a lição de número 9 da nossa escola bíblica dominical. E hoje o título da nossa lição vai falar a respeito do mistério da unidade revelado. Nós vamos abordar esses três tópicos, né? O mistério oculto no Antigo Testamento, o mistério revelado no Novo Testamento e o mistério pré-estabelecido por Deus. Mas antes de mais nada, vamos fazer um minuto de oração e logo em seguida a gente já aborda o conteúdo de hoje. Amém? Feche seus olhos e oremos. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esta oportunidade, ó Pai. Mais uma vez estamos aqui, ó Pai Eterno, Senhor, estudando à distância a Tua Palavra. Que o Senhor continue, ó Pai, nos abençoando. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo, cada um dos Teus filhos. Que a bênção do Senhor, ó Pai, esteja em cada vida, cada lar e cada família, em nome do Senhor Jesus. Senhor, mais uma vez, fala aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo e através da Tua Palavra. Papai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, irmãos? Como nós abordamos, lição de número 9, mistério da unidade revelado. Nosso textual hoje está lá em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, né? Espírito está com letra maiúscula, então é uma referência ao Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, verso 5. A nossa verdade prática hoje fala que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nós já fizemos uma abordagem, né, na semana passada, na aula anterior, a respeito dessa referência, né, apóstolos e profetas. Nós falamos para os irmãos que profeta aqui nesse contexto de Efésios é os profetas da igreja primitiva, tá bom? Então a revelação de Deus foi dada aos apóstolos e aos profetas aí da igreja primitiva no Novo Testamento. Hoje, irmãos, a nossa lição traz como leitura bíblica Efésios capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Então, semana passada concluímos o capítulo de número 2 e hoje nós estamos adentrando o capítulo de número 3. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Efésios 3, do 1 ao 3, a leitura diz assim, ó: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, pegando aqui esse primeiro versículo, observa que o texto nos diz, ó, por esta causa. Que causa? Por qual motivo que Paulo estava preso? Paulo estava preso justamente por ele anunciar o evangelho aos gentios, e isso desfavoreceu a comunidade judaica, a liderança judaica. Eles começaram a perseguir Paulo a ponto de Paulo ser, né, levado aí à cadeia, à prisão, tá bom? Então, por esta causa, por ele ser fiel, por ele anunciar, cumprir seu ministério de evangelização aos judeus, Paulo se tornou prisioneiro de Jesus Cristo. Por vós, gentios, tá bom? Ele mesmo diz isso no versículo. Verso 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, no qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, tá bom? Então esse é o texto básico que nós estaremos utilizando hoje, Efésios capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Na lição anterior, lição de número 8, nós falamos a respeito de sermos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Abordamos sobre edifício espiritual, né? Uma obra que Deus está fazendo através da igreja, a construção da igreja, né? A construção da nova humanidade, o fundamento dos apóstolos e profetas e edificados para a morada de Deus, né? Somos o santuário do Espírito Santo e devemos viver uma vida em santidade na presença de Deus. Hoje, o objetivo da aula é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas
e aos apóstolos da igreja primitiva, tá bom? Bom, primeiro, mistério. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam pelo Senhor Jesus, pela revelação do Senhor Jesus, esse mistério oculto, né? O próprio Paulo fala aqui em Efésios capítulo de número 3. Nesta lição nós vamos abordar o conceito de mistério, como esse mistério esteve oculto nos séculos passados, nas eras passadas, como esse mistério foi revelado na Nova Aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, tá bom? Então esses são os principais pilares da aula de hoje. Primeiro, irmãos, o mistério oculto no Antigo Testamento. Acho que pela foto aí, isso já deve, para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical que frequentam a nossa igreja, já devem imaginar o que nós vamos abordar, né? Olhando essa foto que traz um vestido de noiva aí, o mistério, resumidamente, é a noiva do Senhor Jesus, tá bom? Então, o mistério que nós vamos abordar hoje é a revelação da igreja. No versículo de número 6, Efésios capítulo 3, verso 6, diz o seguinte, ó, a saber que os gentios são cordeiros, tá bom? Então, os gentios estão sendo cordeiros de um mesmo corpo. Que corpo que é isso? É o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, e participantes da promessa de Cristo, tá? Então os gentios passaram a ser participantes da promessa, das promessas de Deus, e isso por meio do quê? No final do versículo fala, ó, pelo evangelho. Então através do Senhor Jesus, como nós abordamos anteriormente, a parede de separação, o muro de separação entre judeus e gentios cai por terra, Jesus derruba essa barreira, Jesus quebra essa barreira, e a partir de então agora, os gentios eles podem fazer parte do povo de Deus, eles podem entrar para a igreja de Deus, tá bom? A igreja do Senhor Jesus. Então nesse primeiro ponto, eu trago essa fotinha e eu digo para os irmãos que estão na lição. Os gentios ignoravam as promessas. Os judeus eles pensavam que eles eram os únicos beneficiários das promessas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O mistério, a igreja, tá bom? Nós já vamos abordar isso nos próximos slides. Mistério, a palavra mistério no grego é mysterion, né? E essa palavra significa segredo ou doutrina secreta. Indica uma verdade divina que esteve oculta ou passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente algumas pessoas podem saber. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, tá bom? Esse é o contexto da palavra mistério na carta de Efésios aí escrita por Paulo, tá bom? Esse mesmo princípio está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 4. O que esse versículo nos mostra? Ele nos mostra que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o mistério no conceito humano é um pouco diferente do mistério que está sendo abordado aqui, tá bom? O mistério de Deus, que é a igreja, que é o evangelho, que é o levantamento dessa nova humanidade, o desejo de Deus não é que só algumas pessoas saibam, tá? O desejo de Deus não é que um ou outro tenha acesso, não. O desejo de Deus é que todos conheçam, todos saibam, todos aceitem o Senhor Jesus, todos façam parte do novo povo que Deus está levantando, da nova humanidade que Ele está estabelecendo, tá bom? A palavra mistério, embora não apareça no Antigo Testamento, o conceito de segredo no Antigo Testamento é de conselhos que Deus revela ao seu povo, tá bom? Então, no Antigo Testamento, a palavra mistério traz essa ideia de conselhos que Deus revela ao povo dele. No Novo Testamento, o termo é utilizado para se referir ao Evangelho, e às vezes no seu sentido mais amplo, incluindo o plano de Deus de redenção, existente desde a eternidade passada, desde os tempos eternos. A palavra mistério no Novo Testamento também é aplicável à encarnação do Senhor Jesus, à igreja como o corpo de Cristo, às características do reino espiritual, à cegueira temporária, de Israel, a transformação do crente na volta do Senhor Jesus, né? Em 1 Coríntios capítulo de número 15, né? Paulo diz o seguinte, ó, eis que vos digo um mistério, né? Como vai acontecer na hora do arrebatamento da igreja. O termo também é utilizado para referir a qualquer verdade oculta que se tenha entendido de forma sobrenatural. E também a respeito da pessoa do anticristo, né? A influência do anticristo. Essa daqui é uma abordagem do dicionário Wycliffe, tá bom? Editado pela CPAD.
Continuando, do desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as outras gerações, é preciso observar o versículo de número 5, tá? Do texto que nós estamos lendo hoje. Efésios capítulo 3, versículo de número 5, o texto diz assim, ó: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Então, para nós entendermos aí esse mistério, é preciso observar o advérbio como. Nosso comentarista coloca assim na lição. Observar o advérbio como. Por quê? O advérbio como ele vai nos trazer uma ideia de como esse mistério hoje ele está sendo revelado pelo Espírito Santo. Então, lá no passado, no Antigo Testamento, o mistério não foi divulgado da forma como está sendo estabelecido ou divulgada hoje pelo Espírito Santo, tá bom? Então a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora está sendo dado a ser conhecido pela igreja, tá bom? Isso, o nosso comentarista coloca aqui, isso não quer dizer que antes da nova aliança, né, lá no Antigo Testamento, as pessoas, né, os santos de Deus, os homens de Deus não sabiam desse mistério, tá bom? Não, eles sabiam sim, né, como nós vimos aqui no próximo slide aqui, ó, alguns profetas até mencionaram algumas referências de promessas estabelecidas por Deus no Antigo Testamento aos gentios, tá bom? Só que o que acontece é o seguinte, ó, os profetas do Antigo Testamento, apesar de mencionar bênçãos de Deus para os gentios, Deus estabeleceu em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Todas as famílias englobavam as famílias gentílicas também, tá bom? As famílias que não eram judias. Apesar do Antigo Testamento mostrar algumas profecias voltadas aos gentios, o que acontece é que os profetas do Antigo Testamento não sabiam como Deus ia fazer essa inclusão dos gentios nas promessas e no plano dele, tá bom? Hoje, nós, igreja, no tempo da graça, na dispensação da graça, nós sabemos como que Deus faz isso. Como? Através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, eu e você que somos brasileiros, não somos aí judeus, tá bom? Nós estamos incluídos na igreja, nós estamos incluídos no povo de Deus, nas promessas que Deus tem para a sua igreja na nova aliança, através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, lá no passado, eles sabiam que em algum momento Deus ia trabalhar na vida dos gentios e os gentios seriam incluídos no plano. Mas eles não sabiam como isso iria acontecer. E hoje, eu e você nós temos acesso a isso, tá bom? O que os profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas através do Senhor Jesus e judeus e gentios fariam parte de um mesmo corpo da igreja, que é o mistério oculto, tá bom? Ainda falando no segundo, né, o mistério da Igreja de Cristo é a união formada entre judeus e gentios, tá bom? Então hoje a igreja, ela não é exclusivista, né? Ela não é só judeus, né? Não é só formada por pessoas descendentes diretos de Abraão, não. Hoje a igreja é formada tanto de pessoas que, né, são judias, são pessoas vinculadas a Israel, moram em Israel, são descendentes lá de Abraão, mas também também é formada por pessoas que creram no sacrifício do Senhor Jesus e não tem vínculo nenhum, não tem descendência nenhuma aí direta com Abraão, tá bom? Então a igreja hoje, ela é formada por judeus e por gentios, tá? O evangelho hoje está disponível a toda criatura, a todos quantos crerem, tá bom? Serão feitos filhos de Deus, tá bom? Segundo, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase de Paulo, né, a carta de hoje, né, no capítulo que nós estamos hoje falando, abordando, acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, a igreja é o principal, né? A igreja que é o foco aí do mistério revelado, tá bom? Primeiro, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, como eu mencionei anteriormente, né? Por que Paulo estava preso? Paulo estava preso porque ele estava cumprindo aí com seu chamado, com seu ministério. E qual que era o ministério de Paulo? Né? Ele pregar o evangelho aos gentios, tá bom? Então ele estava evangelizando os gentios, levando o evangelho para pessoas que não eram judias, né? Não eram descendentes diretos aí de Abraão, tá bom? Então ele faz aí, né,
Ele destaca a sua condição de prisioneiro, o processo da sua vocação e como esse mistério foi revelado para ele. Em passagens correlatas lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos irmãos de Gálatas, Gálatas 1, verso 1, Gálatas 1, verso 11, Gálatas 1, verso 16, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Ele deixa claro que a doutrina que ele ensinava, ele não aprendeu com homem algum. A doutrina que Paulo expõe não é o que ele aprendeu lá com Gamaliel, no farisaísmo. Não. A doutrina que ele expõe é aquilo que Deus passou para ele, que o Espírito Santo passou para ele, tá bom? E que ao ser enviado aos gentios, ele não consultou homem algum, tá bom? Isso significa dizer que a chamada doutrina e a comissão de Paulo foram, divinamente confiadas pela revelação do Senhor Jesus, tá bom? Então é muito interessante dizer isso, apontar isso mais uma vez, porque lá no versículo de número 5, como nós lemos aí, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado. Então, foi revelado a Paulo as doutrinas, foi revelado a Paulo como resolver alguns problemas da igreja primitiva, pelo Espírito Santo. E aí no final do versículo diz, aos seus santos apóstolos e profetas. Bom, continuando. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas, tá bom? Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado por revelação divina e não por sabedoria humana. Fica uma evidência em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 4, onde ele diz o seguinte, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo, O Espírito está com letra maiúscula, então é uma referência ao Espírito Santo e de poder. Então a pregação, a doutrina, os ensinos de Paulo não eram sabedoria humanas, não, mas diretivas dadas diretamente pelo Espírito Santo, tá bom? Então o Espírito Santo usou Paulo aí grandemente, revelou a Paulo, revelou aos demais apóstolos, revelou aos profetas da igreja primitiva as diretivas de Deus para a condução da igreja, tá bom? Segundo, mistério oculto revelado. Em termos gerais, mistério revelado aqui, que nós já abordamos no início da aula, é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que Paulo idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. E também com a criação de uma nova humanidade. Nós já abordamos esses temas nas aulas anteriores, como também a união entre judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo. E agora, a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, tá bom? Por fim, o anúncio dessas dádivas, do ministério revelado recai hoje sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida entre todos. Então, hoje, a igreja, ela carrega o id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Hoje a igreja faz a divulgação. Hoje a responsabilidade está com a igreja de mostrar para todos que o muro de separação entre Deus e os homens caiu através do sacrifício na cruz do Calvário, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Hoje o homem tem acesso a Deus. Hoje o homem pode ser salvo. Hoje o homem pode ter comunhão novamente com o seu Criador, porque o Senhor Jesus já cumpriu, lá na cruz do Calvário, o plano de salvação estabelecido pelo Senhor Deus. Bom, significa também dizer que a própria igreja é a principal agência de divulgação divina, tá bom? Desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio do Senhor Jesus, tá? Então nós estamos citando o versículo aí de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o mistério que estava oculto, hoje é revelado. E hoje a igreja, ela tem a responsabilidade de divulgar isso para as pessoas e mostrar às pessoas o Senhor Jesus, tá bom? Então o mistério, apesar de ser a igreja que esteve, o mistério estar na igreja, o mistério ser a igreja carrega a responsabilidade de mostrar para as pessoas que elas podem também fazer parte desse programa de Deus, desse programa de salvação, desse plano de salvação estabelecido pelo Senhor Deus.
Bom, quando você fala a respeito de multiforme graça, nós vemos dois versículos na Bíblia. Primeiro, Efésios capítulo de número 3, verso 10, tá bom? Que é o tema que nós estamos abordando hoje, né? Que está dentro do contexto do tema, do capítulo que nós estamos estudando hoje. E também em 1 Pedro capítulo de número 4, versículo de número 10. Então, Efésios 3, verso 10, diz o seguinte, ó, para que agora, pela igreja, então a igreja carrega essa missão de divulgação, de falar para as pessoas que o Senhor Jesus é o Salvador e trazer as pessoas, né, à presença de Deus. Trazer as pessoas, eu digo a presença de Deus, não é que a igreja ela vai substituir o papel do Espírito Santo. Não, de forma alguma. Mas a igreja hoje, né, é digamos assim, a ferramenta que Deus usa hoje na Terra para atrair as pessoas até a salvação, até o reino espiritual, até o mundo espiritual, até a sua presença. Então a igreja hoje apresenta, prega, evangeliza, a igreja faz as obras que Deus preparou, tá bom? E assim o nome do Senhor é glorificado. Paulo diz aqui em Efésios 3:10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. E lá em 1 Pedro capítulo 4, versículos 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros, né, despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a gente vê duas coisas aqui. Primeiro, multiforme sabedoria em Efésios e multiforme graça de Deus. Tanto multiforme sabedoria, tá, em Efésios é de Deus e multiforme graça também em 1 Pedro é de Deus. Multiforme, essa palavra multiforme vem do grego poikilos, é uma palavra um pouco difícil, né, para nós brasileiros falar, mas poli, né, significa várias, tá? E poikilos, manifestações. Então, na sabedoria ou na graça de Deus, existe várias manifestações, tá bom? É interessante dizer para os irmãos que lá em Efésios capítulo de número 3, versículo de número 10, onde fala a respeito da multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus no céu é a pessoa bendita do Senhor Jesus, tá bom? Nós podemos notar isso em Provérbios capítulo de número 8, versículos de número 22 e ao 31. Na terra, a gente pode observar, por exemplo, o texto de Salmo 104, verso 24, Provérbios 3, verso 19, onde vai mostrar que a criação demonstra a sabedoria de Deus. E como a gente pode falar multiforme sabedoria de Deus na criação? Nas leis estabelecidas naturais, tá bom? Na lei da gravidade, na lei das estações, dos tempos, né, na lei do desenvolvimento de tudo aquilo que Deus criou, não é evolução, tá bom? O que eu digo aqui de desenvolvimento é a planta, por exemplo, a planta tem um tempo certo de dar flor, de dar fruto, a ordem estabelecida que Deus estabeleceu lá na eternidade passada para a criação mantém-se até hoje, e a própria natureza, ela evangeliza, digamos assim, né, mostra que há um Criador, as coisas não veio do acaso, tá bom? E também mundo que eu quero apresentar aqui é mundo no sentido de humanidade. A sabedoria de Deus, ela é demonstrada através da igreja. Então, no céu, a sabedoria é o Senhor Jesus. Na terra, planeta Terra, você nota a sabedoria de Deus através das leis estabelecidas, da ordem estabelecida na própria criação. E no meio da humanidade, a sabedoria de Deus é demonstrada através da igreja. Então, a igreja hoje ela carrega uma grande responsabilidade. Qual responsabilidade? De levar o mundo ao conhecimento do Senhor Jesus. Então, o mundo conhece a Deus hoje através da igreja. A igreja está aqui como veículo de condução, de divulgação, de propagação e de atração para as pessoas e para que essas pessoas elas vinham até o Senhor Jesus, tá bom? E o segundo texto, né, a respeito de multiforme, seria multiforme graça. 1 Pedro capítulo de número 4, versículo de número 10, a multiforme graça. A multiforme graça, né, deve ser aí mostrada, né, para as pessoas através da igreja também. Vamos lá, o texto diz o seguinte, ó, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Então aqui o texto está falando de dom recebido, tá bom? Como bons dispenseiros, tá? Ou administradores, ou mordomos, aí como nós já estudamos em trimestres anteriores, tá bom? Então hoje a igreja no mundo, tá? Mundo aqui no meio da humanidade, a igreja na terra, no meio das pessoas, ela tem dentro dela o
Espírito Santo, tá bom? E o Espírito Santo capacita ou dota a igreja de habilidade, de dons, tanto ministeriais como dons espirituais, como mostra aí a figura. E esses dons ministeriais e espirituais, eles têm um objetivo. Qual o objetivo? Causar salvação. Então, tudo aquilo que a igreja faz é para que o propósito de Deus estabelecido lá na eternidade passada cumpra-se, aconteça e seja uma realidade na vida das pessoas. Então, os dons espirituais e os dons ministeriais é para que haja salvação, tá bom? É claro que, né, se nós formos abordar aqui entre parênteses, cada dom tem uma especificidade, cada dom tem um objetivo e tudo mais, mas esse não é o propósito principal. Tudo aquilo que Deus faz no meio da igreja, né, é conduzi-la, é edificá-la, é deixá-la mais forte, é deixá-la mais espiritual, mais santa e conduzi-la à eternidade. A condução à eternidade significa salvação, tá bom? Então, os dons espirituais e ministeriais é para que haja salvação. Os dons servem para equipar a igreja para que o mundo receba a sabedoria ou a salvação, tá bom? Então, eu achei interessante abordar essa questão da palavra multiforme aí na aula de hoje. Terceiro ponto, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado, né, a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Gálatas capítulo 3, versículo de número 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Efésios 3,6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Colossenses 3, verso 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então a magnitude desse mistério é que, né, de vários, da divisão, judeus e gentios, ou de várias etnias, ou de vários povos, houvesse um único povo. Então, um único povo, uma única igreja, uma única raça humana estabelecida na pessoa bendita do Senhor Jesus. E todos fossem participantes da mesma promessa. Então, essa é a magnitude, tá bom? Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, eles demoraram para entender esse mistério, né, onde todos são aceitos em Cristo. E você pode observar isso lá em Atos capítulo de número 11, versículo de número 1 a seguir, né? Você vai observar lá uma discussão na igreja a respeito do porquê que Pedro foi lá na casa de Cornélio e evangelizou uma pessoa que não era judia, né? Se você observar no versículo de número 18 desse capítulo, depois que Pedro narra aquilo que Deus fez, né? Que Deus deu uma visão para Pedro, falou para ele que não era para ele chamar de imundo aquilo que tinha sido purificado. Então, depois que ele narra tudo isso, ele mostra como Deus conduziu a ida dele até a casa de Cornélio, e depois que ele falou da palavra do Senhor, o Espírito Santo caiu sobre eles. Depois de tudo isso, depois de toda essa narrativa que Pedro fala aos irmãos, no versículo de número 18 diz assim, ó: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, lá no princípio, né, na igreja primitiva, no início, a igreja os líderes da igreja têm uma dificuldade, né, sobre essa questão dos gentios entrarem para a salvação. Aí, em Atos capítulo de número 11 fica evidente isso. Pedro até teve que se explicar para a igreja o porquê que ele foi lá. E depois desse episódio, Pedro, né, passou a entender também que os gentios eles estavam inclusos no plano de salvação aí do Senhor Deus, tá bom? Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme o que Deus planejara desde o princípio. Então, se nós observarmos as declarações de Paulo, capítulo 3 de Efésios, versículos de número 7, Paulo diz assim, ó, do qual fui ministro. Então, Deus o fez ministro do Evangelho. 3, verso 8, a mim o mínimo de todos os santos foi-me dada esta graça de anunciar. Então, ele era ministro para anunciar entre os gentios. 3, verso 10, para que agora pela igreja, então aquele papel que Paulo fazia agora, né, que os apóstolos fizeram lá no início, agora está sobre a igreja. A igreja hoje tem que anunciar. E 3, verso 11, segundo o propósito que Deus fez e estabeleceu em Cristo Jesus. Então, a princípio, esse papel foi revelado, né, esse mistério foi revelado, e agora a igreja, ela foi revelado aos apóstolos,
aos profetas, e isso foi passado, né, para a igreja primitiva, e chegou até nós. E hoje a igreja tem essa função de mostrar para as pessoas, né, o caminho de salvação, mostrar para as pessoas que o Senhor Jesus, ele é a salvação, e que através do Senhor Jesus, Deus está levantando uma nova raça humana. Aqui um comentário bíblico, né, para reforçar o que nós estamos abordando, tá? Nós estamos trazendo aí do comentário bíblico pentecostal, lá na página 423 do comentário lá do Novo Testamento, diz o seguinte: ó, o fato de Deus pretender que as bênçãos de Abraão e as promessas de salvação messiânica através da teocracia judaica incluíssem os gentios não estavam anteriormente ocultas, tá bom? Então, assim, nós já abordamos aqui que alguns profetas mencionaram essas bênçãos. E tem alguns textos aí, ó, Gênesis, Deuteronômio, Salmos, né, e até Isaías, aí tá só um versículo, mas tem diversos versículos que Isaías profetiza a respeito dos gentios. O que estava oculto nas antigas gerações e não havia sido previsto nem mesmo pelos profetas do Antigo Testamento era o seguinte, ó, o plano de Deus para a redenção em Cristo através do Messias, que é o Messias, né, envolvia destruição da antiga linha de demarcação que separava judeus de gentios. O antigo pacto das promessas divinas, a teocracia nacional judaica, devia ser substituído por uma nova raça espiritual. Que raça? Os cristãos. E por uma nova comunidade internacional. Que comunidade? A igreja. Nas quais, em Cristo, judeus e gentios, né, ou gentios aí, demais nacionalidades, demais povos, demais países, seriam admitidos em bases iguais, sem nenhuma distinção. Tá bom? Então é só um comentário, né? Um reforço aí na nossa lição de hoje para mostrar o propósito de Deus na inclusão dos gentios no plano de salvação, tá bom? Terceiro, mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido pelo pecado, né? Eu sempre abordo isso nas lições de escola bíblica dominical. Deus, ele é Deus. Deus é o Senhor. Deus, ele sabe de tudo, né? Deus, ele é Deus por causa, um dos atributos dele justamente é por causa disso, porque ele sabe de tudo, tá? Ele sabe quantos cabelos temos na cabeça, ele sabe quantas células possui em nosso corpo, e Deus não sabe só de uma pessoa, Deus sabe de todas. Olha que capacidade. Nossa mente não tem noção, né? Nossa mente, meu Deus, não tem preparo, não tem condição, não tem nada que possa absorver a grandiosidade de Deus, tá bom? Mas Deus, ele não foi pego de surpresa pelo pecado. Lá na eternidade passada, quando Deus estava... Vamos imaginar o seguinte, ó, quando Deus pensava em fazer o homem, vamos pensar assim, vou fazer uma conjectura aqui para você entender. Quando Deus planejava fazer Adão, Deus já tinha pensado, se Adão pecar, se Adão errar, se Adão me desobedecer, tá bom? O que eu vou fazer? Mais ou menos isso, para você entender a maneira aí de que Deus, ele não foi pego de surpresa pelo pecado. Deus já tinha um plano estabelecido, tá bom? Antes de Deus criar o homem, antes de Deus criar o planeta, antes de Deus restaurar a terra, né, digamos assim, ele já tinha um plano estabelecido. O Cordeiro de Deus morto desde a fundação, antes da fundação do mundo. Então, o plano de salvação já estava estabelecido antes da fundação do mundo, tá bom? Então, desde a eternidade passada, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos aqui é no ano que o Senhor Jesus morreu, né? O ano que o Senhor Jesus foi crucificado. Plenitude dos tempos aqui é o tempo certo para as coisas acontecerem da maneira como Deus projetou. Então, o Senhor Jesus, ele morreu numa época onde tinha um império que tinha estabelecido estradas, né, em todo o seu território, e a maneira de divulgar o que Deus planejou seria mais rápida, seria propícia, tá bom? Então aqui plenitude dos tempos é nesse sentido também, né, que é quando chegou a hora certa do Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário, ele veio e já estava pré-configurado todo o ambiente necessário para o plano de Deus acontecer, tá bom? Então Deus estava no controle em todo momento aí da execução do seu plano. Primeiro ponto do terceiro aí, as riquezas insondáveis do Senhor Jesus. O mistério agora revelado é anunciado e é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos, né, essas boas novas era algo imensurável, algo que, né, não tem como se medir o valor. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que esteve oculto.
proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio do Senhor Jesus. Tudo abrange o beneplácito da vontade de Deus, que articulou o plano e o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, olha do que nós estamos fazendo parte hoje. Nós estamos fazendo parte hoje de um plano que Deus estabeleceu. Quem foi o projetor? Quem foi o arquiteto desse plano? Deus. Eu e você, nós temos o privilégio de fazer parte de um plano que Deus estabeleceu na eternidade passada, que o Senhor Jesus executou há 2000 anos e que nós hoje fazemos, aceitamos a mensagem do Espírito Santo, fomos convencidos pelo Espírito Santo nos tocou e hoje nós estamos inseridos dentro desse plano. Olha que maravilha. Paulo tratava tudo isso como riquezas insondáveis, riquezas imensuráveis. E ele tinha um conceito no seu coração de divulgar isso para as pessoas. Ele queria que mais pessoas fizessem parte desse plano, mais pessoas adentrassem nessa salvação estabelecida pelo Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. E hoje a igreja deve ter esse mesmo sentimento, né? Como vimos anteriormente, desde os séculos passados esteve oculto em Deus, né, esse plano que tudo criou. O que significa dizer que desde o princípio dos tempos, Deus manteve o mistério encoberto para ser revelado no tempo oportuno, como diz aí 1 Pedro 1,20. E indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora, no tempo certo, fosse manifestado esse mistério da maneira como está sendo hoje, tá bom? Segundo o eterno propósito que o Senhor Jesus fez. Assim, o plano de salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio de Deus para serem executados por intermédio do Senhor Jesus. Terceiro, plano divino pré-estabelecido, divinamente pré-estabelecido. O plano de Deus não surgiu por causa do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, como nós falamos anteriormente. Ao contrário, Deus já estava munido e preparado de um plano, porque ele estava no controle de toda a situação. E ele já tinha pré-estabelecido esse plano. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito de Deus em andamento, tá bom? Recentemente estou lendo um livro a respeito das dispensações. Sabemos que são 7 dispensações estabelecidas na palavra de Deus e ao fim de cada dispensação aí teve um agir de Deus, um atuar de Deus no final de cada dispensação. Isso mostra que a história está no controle do Senhor Deus. Deus está com o controle de toda a história, tá bom? Deus não perdeu o controle de nada. Deus é soberano e controla todas as eras, todos os tempos e todas as circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Bom, ainda não é a conclusão, mas concluindo a aula, o conteúdo do papel aqui da revista, o mistério foi revelado, e conforme diz Efésios capítulo de número 3, versículo de número 5, o qual, em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Tá bom? Então aqui Paulo aborda no versículo de número 5 que o mistério foi revelado. Mas Paulo tinha uma preocupação. No versículo de número 6, você percebe pelo texto que Paulo diz o seguinte, a saber, então, no versículo de número 5 ele fala que o mistério foi revelado. E que mistério é esse? A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Então, Paulo, ele tinha uma preocupação, tá? Qual preocupação? Que os gentios, eles poderiam ser também co-herdeiros, tá? E também fazer parte de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aqui é interessante dizer que Cristo ele tem um só corpo, tá? E a igreja ela deve ser e sempre estar unida, tá? Cristo ele não tem duas igrejas, ele só tem uma igreja. Então aqui, apesar da igreja estar espalhada por todo o globo da Terra, ter milhares de pessoas, ter diversas pessoas de diversos países, culturas e tudo mais incluídas na igreja, no corpo místico do Senhor Jesus, na igreja, que eu digo assim, na igreja global do Senhor Jesus, a igreja é uma. Jesus não tem duas igrejas. Jesus só tem uma igreja espalhada em toda a terra, tá bom?
Em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 4 até o versículo de número 22, nós vimos essa declaração de Paulo, né? Aqui eu copiei o mesmo slide, só acrescentei o versículo, o texto de Romanos capítulo de número 12, tá bom, irmãos? Mas lá em Romanos capítulo de número 12, você vê Paulo falando a respeito dessa unidade, tá? E no versículo de número 4 e 5, ele aborda o seguinte, ó: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então Paulo ele tinha essa preocupação da unidade da igreja, tá bom? Da igreja sempre se manter unida, um corpo composto de muitas pessoas, um corpo composto de muitos membros, mas ao mesmo tempo todos os membros ter o mesmo objetivo, ter a mesma função. Tá bom? E atuar para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Se nós observarmos Romanos capítulo de número 5, versículo de número 15, Romanos de número... Aí está escrito errado, viu, irmãos? É Romanos 15, verso 5. Diz assim, ó: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E versículo de número 6. Para que concordes a uma boca e glorifiqueis, né, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe esse versículo aqui para mostrar o seguinte, ó, que Deus ele deseja, né, pelo contexto do versículo, que haja um mesmo sentimento em todos os cristãos. Que sentimento? Sentimento de união, tá bom? Um sentimento que todos falem aí uma mesma língua, né? Todos têm o mesmo objetivo, todos andem para o mesmo caminho, todos façam com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu não posso, cristão, que faço parte da igreja, não ter um desejo de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, ou causar aí, sei lá, um escândalo, ou causar qualquer coisa aí que retrai o nome do Senhor Jesus, né? Acabe com o nome do Senhor Jesus. Não deve haver isso dentro do nosso coração, deve haver esse tipo de sentimento dentro do nosso coração. O sentimento e a preocupação que Paulo tinha, né, pelas suas cartas, você percebe isso no Novo Testamento, é que a igreja seja uma igreja unida, que a igreja ela ande de mãos dadas, ande, né, todos os membros andem juntos. Afinal de contas, um corpo ele é composto de vários membros. Se você olhar a mão, tem 5 dedos. Todos os dedos da mão eles são importantes. Um dedo que não tem na mão, apesar do corpo continuar, né, andando, vivendo, né, sobrevivendo, mas aquele membro vai fazer parte, vai fazer falta, tá bom? Então esse é o sentimento que Paulo ele passa para os irmãos, né, receptores aí das suas cartas, né? E ele desejava que os romanos, por exemplo, né, os irmãos lá, os crentes de Roma, eles tivessem o mesmo sentimento uns para com os outros, tá? E que eles concordassem a uma boca só para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado. Aí eu trago para os irmãos, a igreja é uma, ela fala a mesma língua e tem só o mesmo objetivo. Qual o objetivo? Glorificar ao Senhor Jesus, tá bom? E aí, irmãos, eu lembrei dessa aula que nós tivemos aqui, lá em 2017, na lição de número 8. Ela traz assim, ó, a Igreja de Cristo. Eu lembro que nessa lição, pesquisando aqui nos meus arquivos também, Escola Bíblica Dominical, eu lembro que nessa lição nós abordamos algumas coisas importantes para falar hoje. Já estou terminando, tá bom? Primeiro, nós falamos aí no terceiro ponto a respeito dos papéis da igreja. A igreja é o povo de Deus, tá? A igreja é apresentada na palavra de Deus como o povo de Deus. É um agrupamento de crentes como fruto da morte expiatória do Senhor Jesus. Tá? E tem as referências para você estudar depois, porque hoje eu estou citando vários versículos aí hoje, tá bom? É um povo peregrino, a igreja não é aqui dessa terra, a igreja só está passando por ela. A igreja, ela tem o dever, né, como povo de Deus, de viver e cultivar a comunhão real e pessoal com Deus, tá bom? Então a igreja, nós estamos aí num período de pandemia, não estamos? Você está em casa, estou em casa, nós estamos aqui em quarentena, mas mesmo em quarentena, nós devemos procurar cultivar a nossa comunhão com Deus, orar, ler a palavra, buscar, louvar ao Senhor Jesus em casa, tá bom? Então mesmo em quarentena, nós devemos cultivar a nossa comunhão com Deus. Agora, parando para pensar aqui um pouquinho, irmãos, pense nos irmãos da igreja perseguida. Eles não podem ir na igreja que eu digo templo, eles não podem ir lá no templo, eles não podem adorar a Deus no templo. Pensa agora
no tanto de dificuldade que esses irmãos eles enfrentam para servir a Deus. Olha como que nós estamos servindo a Deus hoje. Ainda que momentaneamente, nós sabemos que essa pandemia é uma questão momentânea, logo logo vai passar, daqui a pouco, né, os decretos vão surgir para fazer as liberações novamente da população, daqui a pouco a gente volta para o templo, mas pensa um pouquinho nos irmãos da igreja primitiva. Eles terem que adorar a Deus em casa, eles terem que adorar a Deus em casas, né? Muitas das vezes aí, né, em poucos números, em poucas famílias, muitas das vezes não podem falar alto, não podem pregar, não podem fazer nada praticamente, tá bom? Então olha a experiência que nós estamos passando. Isso serve para nós valorizarmos a oportunidade que Deus tem nos dado, tá bom? E quando eu e você nós tivermos tempo de ir para a igreja que eu falo templo, para irmos lá adorar a Deus no templo, aproveite essa oportunidade. Por quê? Tem pessoas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo na terra, que não tem esse privilégio. É um privilégio, irmãos, eu e você hoje, podermos ir até a casa de Deus, dobrar os joelhos, levantar as mãos, adorar a Deus, ler a palavra, ter um pastor que ensina a palavra, tem liberdade para ensinar a palavra, ter trabalhos na igreja, fazer partes de grupos na igreja. Tem irmãos aí fora, em países que eles não têm esse privilégio. Então eu e você, nós devemos aproveitar essa grande oportunidade que Deus tem nos dado e servir a Deus sempre com o nosso melhor. Dê o seu melhor na igreja, faça o seu melhor para Jesus na igreja. Tá bom? Porque muitas pessoas elas não têm essa oportunidade que eu e você tem, tá? Segundo, nós falamos que a igreja ela é chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. Ou seja, que vale dizer que a igreja ela sempre andará, a igreja verdadeira sempre andará na contramão do mundo, tá bom? Nós vemos aí no contexto hoje, no contexto atual que nós vivemos, igrejas que você não sabe se é igreja. Né? Você encontra com pessoas na rua que te dão a paz do Senhor, irmão. Você não sabe se aquela pessoa é crente ou se ela não é crente. Você não sabe se ela está voltando de um culto ou se ela está voltando de uma balada, tá bom? A verdade, infelizmente, é isso. Mas que prevalece, irmãos? A igreja verdadeira, ela anda na contramão do mundo. A igreja está no mundo, mas ela não faz parte no mundo, tá bom? Neste mundo, tudo que eu e você faz como igreja tem que dar um resultado. Qual resultado? Glória para Deus. Que façamos tudo para a glória de Deus, tá bom? Portando-nos neste mundo de forma a honrar o nome do Senhor Jesus. E como o Senhor Jesus diz lá em Mateus, ele diz que nós somos luz e sal. Então nós temos que ser refletores da luz do Senhor Jesus, tá bom? Então esse é um dos papéis aí da igreja. Terceiro, a igreja é templo de Deus e do Espírito Santo. Portanto, ela deve se separar de toda iniquidade e de toda imoralidade, tá bom? Nós já discutimos isso aqui na aula anterior. Individualmente, nós somos casa de Deus. Lembra? Individualmente nós somos templo do Espírito Santo, mas juntos como igreja também somos templo do Espírito Santo. Então a igreja de Deus, né, portadora do Espírito Santo, ela se separa da iniquidade, ela se separa da imoralidade. Individualmente nós devemos manter a nossa vida espiritual em santidade diante de Deus. E coletivamente como igreja também, tá bom? O Espírito Santo, conforme mostra aqui o slide, em Efésios capítulo 5, versículo de número 27, ele está preparando uma igreja santa para ir morar no céu, tá bom? Não uma igreja de vestes sujas, uma igreja manchada, uma igreja iníqua, uma igreja imoral. Não, uma igreja santa. Deus é santo e as pessoas que morarão com ele na eternidade no futuro precisam também ser santas, tá bom? Quarto ponto, a igreja é o corpo de Cristo, tá? Corpo de Cristo esse que hoje os gentios também estão inclusos. Os gentios, né? Eu e você é brasileiro, nós somos gentios, tá bom? Hoje nós temos a oportunidade de fazer parte dessa nova humanidade, desse novo povo de Deus, através do sacrifício da cruz, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, perdão, tá bom? Então hoje eu e você nós temos essa grande oportunidade. E hoje nós podemos fazer parte do corpo de Cristo. É um corpo só. Jesus não tem dois corpos, Jesus tem um corpo só. Esse corpo é formado por muitos membros e esses membros eles possuem o mesmo Espírito Santo, é um Espírito Santo só distribuído sobre todos os membros, tá bom? Então todos os membros eles possuem o Espírito Santo. A partir do momento, só para dar uma explicação, a partir do momento que eu e você nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro dos nossos corações, tá bom? E o que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo está tirando a natureza pecaminosa, natureza velha, a natureza caída e nos dando a natureza do Senhor Jesus.
À medida e ao espaço que eu e você abrimos o coração para o Espírito Santo atuar, esse processo ele vai aumentando, esse processo ele vai evoluindo cada vez mais, tá bom? Até nós chegarmos ao patamar de varões perfeitos, de homens e mulheres perfeitas aos olhos de Deus, tá bom? O Senhor Jesus tem um só corpo, mas muitos membros. Os membros, cada um individualmente, são importantes para o Senhor Jesus, tá bom? É um corpo para que não haja divisão. Então, o que que acontece? Um membro cuida de outro membro. Um irmão cuida de outro irmão. Eu cuido de você e você cuida de mim também, tá bom? Tem que ter essa ligação. Por exemplo, ó, meus dedos estão ligados aqui no meu punho, ó, tá bom? Então, tem que haver uma ligação, os membros têm que estar interligados, tá bom? Então, nós precisamos ter essa preocupação também com as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor também, tá bom? Não existe igreja verdadeira sem a união dos membros, tá bom? Jesus, irmãos, para nós aqui, vamos trazer para nós aqui que somos da Escola Bíblica Dominical. Jesus não tem divisão, tá bom? No Senhor Jesus tem união, tá bom? O Senhor Jesus, ele nos une, o Senhor Jesus, ele nos une num só amor, Jesus nos une numa só fé, numa só esperança, tá bom? Então, os membros da igreja verdadeira, eles vivem em união, não em divisão. Eles se amam, eles vivem com o mesmo propósito e eles têm tudo em comum como a igreja primitiva tem e eles fazem tudo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, tá bom? Compomos o mesmo corpo, o corpo de Cristo, e demonstramos isso também na Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo de número 10, do versículo de número 16 até o versículo de número 17. Quinto, a igreja é a noiva de Cristo. Hoje eu mostrei diversas fotos mostrando noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo para o grande casamento aí de Cristo e a sua igreja. Vai até ter bodas, né? Lá na última linha do slide mostra isso. Haverá uma bodas lá na eternidade preparadas para a igreja, tá bom? Então nós somos a noiva de Cristo. Paulo ensina isso através das suas cartas. Paulo chama a igreja de noiva, tá bom? O relacionamento de Cristo com a sua igreja é realmente de um casamento, né? Cristo é o cabeça, a igreja, que é a sua noiva, está sujeita ao Senhor Jesus. Jesus, ele amou a igreja e se entregou por ela, para quê? Para santificar, purificar e alavar e apresentar a si mesmo uma igreja pura e imaculada, sem mancha nenhuma. E como mencionamos, haverá festa, haverá as bodas para a igreja do Cordeiro lá na eternidade, tá bom? Sexto, aqui, né, falando de festas aqui, quero mencionar o nome do Diego, né? Eu falei pro Diego uma certa época do discipulado lá atrás, né? O Diego é um jovem da nossa igreja. Quando ele aceitou Jesus, ele frequentava diversas festas, né? Por ser jovem, por ser, né, e do mundão. Então tinha muitas festas que ele participava, tá? Mas um dia eu lembro que eu falei para ele vai lembrar disso também agora, que não adiantava participar de todas as festas aqui deste mundo e ficar de fora da festa que Deus preparou. Imagina, irmão, como que vai ser essa festa, né? O próprio Deus preparou, anjos prepararam essa festa, né? As bodas estão nos aguardando, tá tudo preparado, só falta a igreja ser arrebatada e chegar até lá. Então eu e você, nós temos que andar neste mundo de forma que nós consigamos chegar até lá, com a ajuda do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, na orientação da palavra de Deus, tá bom? Nós devemos andar aqui, mas o nosso foco é chegar lá, tá bom? Nenhuma festa desse mundo, nada, pensa na festa mais luxuosa, no casamento aí mais top que passou na televisão, nenhuma dessas festas se compara com a festa que o Senhor Deus tem preparado para mim e para você, tá bom? Então lute e chegue até lá em nome do Senhor Jesus, tá? Sexto, a igreja é uma comunhão espiritual, tá bom? Segundo os Coríntios 13, Efésios capítulo de número 2, fala a respeito da comunhão no Espírito. O batismo, o Espírito Santo habita na igreja. A unidade da igreja é através do Espírito Santo, tá bom? E o batismo com o Espírito Santo está disponível para a igreja. E essa comunhão deve mostrar o amor e o cuidado entre os irmãos, tá bom? Então a igreja é um lugar de comunhão, comunhão espiritual. Então não há espaço para mim, para você viver na discórdia, na guerra, no biquinho, no teu biquinho com o irmão, com a irmã, aquele irmão não gosta, aquela irmã eu não gosto. Não, nós não temos espaço para isso. O Espírito Santo, a palavra, o Senhor Jesus não nos dá esse privilégio, não. Ele não dá esse espaço para que haja isso no meio do teu coração, tá bom? Ele espera que eu e você
quando nós estivermos nas nossas diferenças aí, eu sou diferente de você, talvez alguma coisa que eu faça não te agrade e vice-versa, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos pôr na presença do Senhor Jesus, nós temos que nos quebrantar diante da presença do Senhor Jesus e pedir ajuda para o Espírito Santo, para que Ele nos ajude, nos capacite a amar aquele irmão que eu acho que é diferente, tem uma diferença que não me agrada e etc, tá bom? Eu e você, nós precisamos nos colocar na presença de Deus, buscar ajuda no Espírito Santo, orientação no Espírito Santo, para que Ele trabalhe nos nossos corações e essa indiferença, essa diferença, essa coisinha aí, seja tirada do meio da igreja, da minha vida e da vida do irmão, tá bom? Por quê? Quando existe uma brechinha como essa, o diabo ele entra e ele acaba arrasando a obra de Deus, ele acaba destruindo a igreja. E Deus não quer que isso parta de mim, de você, tá bom? Então, irmãos, cuide do seu coração. Não deixe que coisinhas aí abram brechas para Satanás, para o diabo entrar e trabalhar e atuar e destruir aquilo que Deus tem construído no meio da igreja, tá bom? Vigia. E se tiver alguma coisinha aí no seu coração, se dobre na presença do Senhor Jesus, tá bom? E peça ajuda ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe e te ajude a vencer e a superar isso daí, tá bom? Então a igreja é um lugar de comunhão espiritual. Sétimo, a igreja é um ministério espiritual. Ela ministra, nós falamos aí, né, a respeito da multiforme graça de Deus. Então aqui a multiforme graça é interessante dizer aqui nesse slide, ó, né, os dons, lá conforme diz lá em 1 Pedro, foi dado à igreja, para a igreja ministrar, tá bom? Então os dons que o Espírito Santo tem para conceder à igreja, sejam dons ministeriais, espirituais e de serviço, são para que a igreja ministre isso, tá bom? E essa ministração, esses dons na ministração, são ferramentas, para o desenvolvimento da obra. Então, se eu tenho um dom, se você tem um dom, para que serve esse dom? Para que a obra de Deus cresça. O objetivo de Deus ter me dado esse dom, ter dado para você esse dom, essa capacidade, não é para que eu e você se ache, não é para que eu e você, né, tenha fama, não é para que eu e você tenha dinheiro, não é nada disso. O objetivo de Deus nos dons que Ele nos deu para aplicar na sua obra, no seu reino, é para que o nome dEle seja glorificado e para que a igreja dEle cresça e almas tem que dar resultado, irmãos. Então, almas têm que se render aos pés do Senhor Jesus. Então, tudo que eu e você faz dentro da casa do Senhor, o objetivo é esse. É para que pessoas sejam salvas, para que o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja, né, enaltecido acima de tudo e acima de todos. Então, os dons dados pelo Espírito Santo é para que a demonstração da multiforme graça de Deus seja, né, visível às pessoas e as pessoas sejam atraídas à salvação, tá bom? E acho que esse daqui é o último slide. Sim. 8. As ordenanças dadas à igreja. Nós temos 2 ordenanças, né? Nós abordamos isso nesse trimestre lá em 2017 também, tá bom? Mateus 28, verso 19, né? Tem uma missão para a igreja. Ide por todo o mundo, né? Ou, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja tem que batizar, tá bom? Em Mateus capítulo de número 26, verso 26, enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e diz: tomai e comei, isso é meu corpo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados, tá? E lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, fazer isso em memória de mim. Então vamos lá, essas são as 2 ordenanças da igreja. Fazer batismo, né, e tomar a Santa Ceia, tá bom? Para tomar a Santa Ceia tem que ser batizado, legal. Antes do batismo, para a pessoa ser batizada, ela precisa ser discipulada. Antes da pessoa ser discipulada, para ser discipulada, ela precisa no mínimo ter convertido. Antes de ter convertido, ela precisa no mínimo ter sido evangelizada. Para nós evangelizarmos, no mínimo, nós precisamos conhecer, estudar e ter acesso aí à palavra de Deus. Então, antes da igreja cumprir as suas ordenanças, a igreja tem papéis também antes das ordenanças, né? Que é ensinar a palavra de Deus, que é estudar a palavra de Deus, que é evangelizar, que é fazer missões, né? A igreja tem a responsabilidade de fazer a divulgação, o discipulado, né, das novas almas. A igreja tem a responsabilidade aí de cumprir a ordenança de batizar essas pessoas e depois também praticar a Santa Ceia. Então, antes das ordenanças, a igreja também
ela deve cumprir algumas coisas, tá bom? Que é ensinar, que é evangelizar e etc. E tudo isso está distribuído no meio dos membros da igreja, no meio do corpo de Cristo. Tem pessoas que estão dotadas aí na evangelização, tem pessoas que estão dotadas no ensino, tem pessoas que estão dotadas aí, né, nos dons de auxílio, de ajuda e etc. E tudo isso, irmãos, contribui para que pessoas batizem, porque foram convertidas, porque aceitaram o Senhor Jesus e participem da Santa Ceia. Participem da Santa Ceia constantemente até chegar nas bodas do Cordeiro, tá bom? Então, esse também é as ordenanças que nós temos aí para com a igreja. Bom, e acho que os irmãos devem lembrar desse slide, né? A igreja é de Deus, a igreja é do Senhor Jesus, a igreja é o corpo do Senhor Jesus, a igreja é um reino espiritual, a igreja é a casa de Deus, a igreja é o rebanho de Deus, a igreja faz a sabedoria de Deus ser conhecida, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é a família de Deus, tá bom? Concluindo, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Eu e você, nós somos privilegiados por fazermos parte da igreja de Deus, tá bom, irmãos? Então eu e você, nós temos um privilégio hoje de servir a Deus na sua igreja e de também servir a igreja, tá bom? Então que você, em nome do Senhor Jesus, aproveite essa oportunidade que Deus tem te dado. Que Deus te use poderosamente, que você seja um canal de bênção para as pessoas, tá bom? Que você, ao contar de uma coisinha que Deus fez na sua vida, uma resposta de oração, um milagre que Deus te deu, ou algo que Ele realizou na sua vida, na sua casa, na sua família, pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo, né? E elas sejam levadas até o Senhor Jesus. Você não precisa ser um teólogo para ser um instrumento nas mãos de Deus, não. Você precisa simplesmente só abrir a boca na direção do Espírito Santo, tá bom? E as pessoas serão atraídas até o Senhor Jesus. Então, irmãos, você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Você é um privilegiado também, uma privilegiada de estar dentro da igreja do Senhor Jesus, tá bom? De cumprir esse chamado de divulgar, né? Como o pastor Daniel sempre fala, os anjos gostariam de fazer esse papel de pregar o evangelho, mas Deus confiou a mim e confiou a você, confiou a nós que estamos aqui hoje, tá bom? A igreja atravessou séculos, os homens e mulheres de Deus atravessou séculos, passou a mensagem do evangelho, a mensagem do evangelho chegou a mim, chegou a você, e hoje nós temos essa missão, tá bom? De mostrar para todas as pessoas que o Senhor Jesus é o Salvador e que o mistério foi revelado, tá bom? E que elas podem fazer parte também desse novo povo, dessa nova humanidade que Deus está levantando sobre a face da terra. Amém, amados? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Esperamos aí que em junho, né, já estejamos aí novamente na igreja que eu digo, lá no templo, tá bom? Para cultuarmos a Deus, para, né, estarmos na escola bíblica dominical. A escola dominical presencial é totalmente diferente, tá bom? E eu espero que você esteja ansioso para voltar a adorar a Deus lá na casa do Senhor, fazer parte aí de todas as atividades da igreja também, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus permitir, semana que vem nós estaremos mais uma vez aqui ou lá no templo para adorarmos, louvarmos e glorificarmos o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade, ó Pai. Nós queremos agora, neste momento, orar pela Tua igreja, ó Deus. Tua igreja que está espalhada sobre toda a terra. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, o Teu povo, os Teus filhos, ó Pai, cada um deles. Meu Deus, todos que estão assistindo esse vídeo, ó Pai, que o Senhor possa abençoar também, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela tua igreja, Pai. Eu oro também pela igreja perseguida, que não tem o mesmo privilégio que nós temos, ó Pai, mas que o Senhor possa abençoá-la. Dê força aos teus filhos, para que eles possam triunfar, vencer, ó Pai. E num futuro, Pai, bem próximo, possamos nos conhecer lá na eternidade. Senhor, que o Senhor abençoe todo o teu povo, que toda a tua igreja seja guardada debaixo das tuas asas e cobertas com o teu sangue. Eu oro também pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelos nossos obreiros,
por cada grupo da nossa igreja, pela escola dominical, ó Deus, pelas irmãs, pelos irmãos, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, ó Pai. Ó Deus, do mais novo ao mais idoso, que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, que a tua presença, a tua palavra e o teu Espírito Santo esteja na vida de cada um dos teus filhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sustenta-nos na tua presença, fortaleça-nos, ó Pai, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Papai, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. E amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima.